dia aí para você, novidade também para você. Vem aí o Bom Dia aí com o Evangelho ao vivo, o novo programa do canal Roteiro Espírita, feito especialmente para você, todos os sábados das 8 às 8h30. Estreia dia 21 de agosto de 2021. É isso aí, aguardo todos vocês lá. Vamos lotar a sala virtual de boas vibrações, orações, mensagens e de tudo mais que conhecemos no Bom Dia aí de todas as manhãs. E claro, de Evangelho. Vem aí o Bom Dia aí com o Evangelho. Aguarde mais esta novidade do canal Roteiro Espírita, 21 de agosto de 2021, a partir das 8 horas da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do Roteiro Espírita. Gostaram da novidade? Diz aí nos comentários. Mandem seus textos e mensagens para lermos durante o programa ao vivo. Participe, interaja, espiritualize-se. Todo sábado a partir do dia 21 às 8 horas da manhã. Vamos estrear com o pé direito o Bom Dia aí com o Evangelho. E eu conto com a sua participação, com a sua presença e com a sua boa vibração. Estaremos todos juntos nesse dia 21. Vamos vibrar, vamos evangelizar, mas vamos também dar muita risada e vamos contar muitas histórias. Espero você lá, dia 21 desse mês, às 8 horas da manhã. Por favor, no dia anterior, vá dormir cedo para não perder o dia e a hora do dia seguinte. Mas agora vamos dar o nosso bom dia para você, Kellen Flávia Pinto, Jane Cristina, a Ame Bahia e a Márcia Régia Souza, a nossa amiga lá do Porto da Alegria e uma excelente cantora. Feliz aniversário para todas vocês, porque hoje só tem meninas. Deus as abençoe sempre neste e nos vindouros dias da existência de vocês. Que bom estar ao lado dessas lindas aniversariantes do dia. Parabéns, felicidade e muito bolo de chocolate, porque se não for de chocolate, não vale. A gente chora. Parabéns e feliz aniversário para todas vocês. Um beijo no coração e muita paz. É isso aí. E agora vamos mais que depressa para a mensagem do dia para você de hoje. Ela foi extraída do livro A Educação do Homem segundo Platão, de autoria de Evilásio F. Borges Teixeira. Ela chama-se Se o Eduque Corretamente. Sim, eu falei. Se o eduque corretamente. Esta será com certeza a mais curta de todas as mensagens lidas até hoje nesse programa diário. E possivelmente a mais profunda de todas também. Digo isso porque ela trata, conforme o título dado a ela, do tema mais desafiador de todos os tempos, que é a educação do homem. Ponto fundamental para a construção de um mundo melhor, mais humano e espiritualizado. Escrito o texto por Platão, discípulo de Sócrates, e ambos precursores do Espiritismo.
O texto é de 766 a.C. e está no livro As Leis de Platão. E o engraçado é que eu já tenho esse livro há anos, muitos anos, e somente agora vou começar a lê-lo, embora já tenha feito algumas consultas quando das palestras realizadas sobre esse tema. Vale lembrar ainda, antes da leitura da mensagem, e podemos assim nos referir, que a doutrina espírita é eminentemente uma doutrina de cunho educativa. O codificador leonês Allan Kardec foi um educador por excelência, e Jesus, diga-se de passagem, nosso mestre dos mestres. E não são poucos os livros, textos, mensagens dos espíritos referindo-se a esta temática, a educação do espírito, ou, se quisermos, do homem encarnado. Recentemente, fizemos uma palestra voltada para esta temática, de forma mais diluída, que chamou-se A Transformação do Homem Velho no Homem Novo. Mas vejamos o nosso filósofo Platão. Ele vai dizer então: o homem pode converter-se no mais divino dos animais, sempre que se o eduque corretamente. Converter-se na criatura mais selvagem de todas as criaturas que habitam a terra, em caso de ser mal educado. Platão, As Leis, 766 a.C. Observemos nessa simples citação platônica o quanto isso é revelador para nós que conhecemos e ou detemos o conhecimento da doutrina dos espíritos. Vou repetir. O homem pode converter-se no mais divino dos animais, sempre que se o eduque corretamente. Converter-se na criatura mais selvagem de todas as criaturas que habitam a terra, em caso de ser mal educado. Eu bem que poderia começar perguntando: nós somos bem ou mal educados? Porque ele vai considerar, e ainda voltando a Platão, que o homem, o ser humano, pode converter-se no mais divino dos animais, sempre que se eduque corretamente para tal, sempre que vivencie a lei de Deus, ao tempo em que poderá igualmente se converter na criatura mais selvagem de todas as que habitam a terra, em caso de ser mal educado. E o espectro que nós temos hoje das nossas sociedades é que parece-nos que o homem ainda é, em que pese todo o conhecimento adquirido cognitiva e intelectualmente, mal educado, nas pequenas como nas grandes coisas. Na pequena, quando nós vemos, por exemplo, a má educação de jogar o lixo nas ruas, de deixar o lixo no corredor do prédio em que mora, quando tem lá um aviso que é proibido. Em colocar o carro em uma garagem que é direcionada como preferencial para algum cadeirante. E tantas outras coisas que assim fazemos. Quando de forma maior, quando utilizamos do patrimônio público para nos satisfazer. A corrupção que está, e em particular no nosso país,
é um grande exemplo coletivo e individual de que os nossos políticos, que os nossos administradores são, de modo geral, deseducados. Porque volta e meia surge um caso de corrupção em uma das esferas administrativas do país. E sem contar em outras esferas, não necessariamente a política, mas dentro das organizações de um modo geral. E aí nos caracterizamos como sendo esse animal, ou esta criatura, mais selvagem que existe na Terra, porque agimos de forma deseducada. Nesse ponto, e merece da nossa parte uma reflexão mais aprofundada, nós trazemos aqui uma mensagem, se eu posso assim considerar, do livro O Mestre na Educação, de Pedro Camargo Vinícius. E interessante que é o último. Todo o livro se baseia nessa temática educação. E para quem não conhece, nunca leu, fica aí a dica. O Mestre na Educação, de Pedro Camargo Vinícius. Mas a última, para fazer um link com a citação de Platão, chama-se As Gerações Futuras. Vejamos o que ele disse nesse texto. Mas vejamos. As gerações futuras não serão diferentes da presente, com todos os seus defeitos e prejuízos de ordem moral, se não tratarmos da educação da infância e da juventude, dessa juventude que será a sociedade de amanhã. Continuando, ele vai considerar: educar é salvar, é remir, é libertar, é desenvolver os poderes ocultos mergulhados nas profundezas das nossas almas. A diferença entre um sábio e um ignorante, entre o bom e o mal, o santo e o criminoso, o justo e o ímpio, nada mais é do que o efeito da educação, entre aquelas que edificam e aqueles que destroem, entre os que tiram a vida do seu próximo, levando por toda parte a desolação e a ruína, e aqueles que dão a vida própria a prol do bem da coletividade. Verifica-se apenas uma dessemelhança: educação. Na acepção verdadeira, que significa o harmônico desenvolvimento das faculdades espirituais, os homens são todos iguais. A diferença entre eles não é de essência, mas de grau evolutivo determinado pela educação. E finaliza contando essa breve história com a qual encerramos. Conta-se que Licurgo, célebre orador ateniense, fora certa ocasião convidado para falar sobre a educação. Aceitou o convite sob a condição de lhe concederem 3 meses de prazo. Findo esse tempo, apresentou-se perante numerosa e seleta assembleia, que aguardava, ávida de curiosidade, a palavra do consagrado tribuno. Licurgo apareceu então, trazendo consigo 2 cães e 2 lebres. Soltou o primeiro machim e uma das lebres. A cena foi chocante e bárbara. O cão avança furioso sobre a lebre e a despedaça. Soltou em seguida o segundo cachorro e a outra lebre. Aquele pôs-se a brincar com esta amistosamente. Ambos os animais corriam de um para o outro lado, encontrando-se aqui e acolá para se afagarem mutuamente. Ergueu-se então Licurgo na tribuna e concluiu, dirigindo-se ao seleto auditório: eis aí o que é educação. O primeiro cão
é da mesma raça e idade que o segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não. Finalizando, o objetivo máximo do Espiritismo é precisamente esse: educar para salvar. Iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, de todas as modalidades de crueza e de impiedade, e de todas as atitudes e gestos de rivalidade feroz e deselegância moral. Esta conquista diz respeito ao sentimento, ao senso religioso que os homens do século perderam, ou melhor, que jamais chegaram a possuir. Com a síntese desta mensagem, desse livro aqui já citado, nós encerramos então a nossa mensagem do dia de hoje para você, convidando-os a refletirem sobre o nosso papel enquanto educador que somos no palco da vida aonde fomos convidados a estar para salvar vidas, no sentido de fazer com que desenvolvamos nas nossas crianças, assim como em nós mesmos, a nossa luz. Aquilo que já temos de melhor, mediante a educação que podemos realizar no decorrer da nossa própria existência. Sendo assim, nós desejamos a você e a todos nós uma sexta-feira de paz, de harmonia, de equilíbrio e de reflexões sobre aquilo que Platão, já à sua época, dizia. O homem pode converter-se no mais divino dos animais, sempre que se o eduque corretamente. Converter-se na criatura mais selvagem de todas as criaturas que habitam a terra, em caso de ser mal educado. Logo, a única escolha que teremos que fazer é em ser ou não educado. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que tenhamos um lindo dia de sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, com Kardec na mente e Jesus no coração. Dia novo, oportunidade renovada e um bom dia aí para você. Lembrando que no dia 21 desse mês, às 8 horas, iniciaremos o Bom Dia aí com o Evangelho. Até lá, muita paz.